Pessoal, agora nós estamos aqui com a parte 2 desse vídeo, tá? Recapitulando, ela contando a sua história de vida, né? Que foi abandonada pela mãe, né? Que a mãe é nosso alicerce, foi abusado por algumas pessoas e aquilo começou a gerar traumas. Você ia falar sobre um alerta para os pais, como que funciona? Assim, às vezes os pais acham assim, é primo, não tem problema, deixa ir dormir na casa do primo, Nossa, deixa brincar com o primo. Eu quero dizer para os pais, não deixam, nossa. não Tá deixam. hoje, né? Não tem Cuidado, mais. É, meu muito Deus. cuidado. Porque sempre o adulto dorme, sempre o adulto dorme. E sempre tem um primo mais velho, né? Sempre tem uma ovelha negra ali dentro, né? Ali no meio. E eu falo assim que o diabo ele começa a trabalhar com isso. Porque o que eu percebi que uma vez que eu fui violentada, que eu fui abusada, isso criou-se um hábito. Parece que as portas foram se abrindo para que isso acontecesse. Sempre, novamente, novamente, novamente. Eu sofri esses abusos por pessoas diferentes, dos meus 4 para 5 anos até os meus 15 anos. Até os meus 15 anos de idade. Então, desde os 4 anos até os 15 anos, Sim, quase 11 anos da sua vida sim, passando por isso. sim. Meu Deus, como é que você aguentou? Nossa, é muito forte. Sim, eu tentei 9 vezes o suicídio, eu tive uma depressão muito forte. Né? Eu vivia enclausurada dentro de mim. Eu vivia enclausurada dentro de mim. Eu não tinha muitos amigos, eu era uma criança extremamente violenta, eu era uma criança rebelde, eu batia, eu mordia, porque eu queria me defender. Mais tarde eu fui descobrir que todos os meus reflexos de agressão, na verdade era uma forma de eu me defender, e eu não sabia como. O meu pai, coitado, sem muita experiência, sem muito conhecimento, lutando também, com 4 para 5 anos, ele foi morar com uma mulher que hoje vive com ele há 45 anos, né, eles são casados, mas que no início também teve muitas dificuldades assim de adaptação. Entre ela com a gente com ela, a gente sofreu muito em questão disso, até a gente se adaptar. E aí o que acontecia? Do outro lado ainda tinha, né, a minha mãe que continuava nas obras de macumbaria, enfim, que continuava mexendo lá com os guias, com as entidades deles. Com 6 anos de idade eu tive um problema nas pernas. Eu parei de andar, simplesmente. Da noite pro dia eu parei de andar. Eu não andava mais. Parou de andar do Não nada. andava. Eu não tinha força nas minhas pernas para Meu andar. Deus. Meu pai me levou em médico, não tinha jeito, aí aconselharam ele a levar numa bezedeira, mas essa bezedeira era uma mãe de santo. E o meu pai, tadinho, ali, né, com aquela vontade e desespero, eu imagino, né, de ver uma filha naquela situação. Mas nessa idade eu comecei a ter visões, eu comecei a ver coisas, eu comecei a falar com entidades sem saber que eram entidades. Então eu comecei a ter uma vida espiritual com 6 anos de idade. Deixa eu abrir um parênteses. Você conversava com eles com Sim, 6 anos, com 6 anos eu conversava. mas era assim, você chegava a ver Via. ou você só ouvia uma voz falando com você? Não, eu chegava a ver, eu tinha visão deles, eu chegava a ver, e assim, o engraçado é que as nossas conversas não era como eu e o senhor tá conversando, a gente conversava de mente. Não, peraí, na mente? Era na mente. Ah, Porque eu não via movimento. meu E o Deus. diabo, todas as vezes que ele aparecia pra mim, ele não parecia feio. Ele sempre parecia como um homem, ou ele vinha como uma mulher. Pera aí um pouquinho, eu tenho que perguntar isso. Porque a gente também tá falando com criança, com mãe, com às vezes cuidadores. Você acha também que, então, quando a criança ela começa a ficar muito envolvida naquela questão de amiguinho oculto, amigo imaginário, você acha que tem alguma coisa a ver É ou espiritual isso, espiritual? não existe. Tinha uma mulher, uma negra, que eu sempre conversava com ela brincava de pique-esconde comigo. Não. E ela não existia, Não, isso eu via ela. é forte. É. Ela brincava com Ela você. brincava comigo e todas as vezes, quando ela falava, nós não vamos brincar mais, ela encostava do lado do guarda-roupa, eu tô me arrepiando de lembrar. Ela encostava do lado do guarda-roupa, entre o guarda-roupa e a parede, e ali ela desaparecia. Meu Deus.
E ali, Isso com 6 anos de idade? Isso com 6 anos de idade. E eu fui criando ali o meu caráter, né? Eu fui desenvolvendo o meu caráter através disso. Por muitas vezes, eu olhava para o céu e perguntava quem tinha criado tudo isso. Eu não conhecia Deus. Eu não sabia quem era Deus. Eu não sabia que Ele existia. Depois eu fui... E o mais engraçado, assim, pastor, que eu nunca tive muita afeição por imagens. Eu não gostava de imagem. Né? Essas imagens esculpidas de santo, essas coisas. Não gostava. Porque meu pai sempre foi católico, né? Supostamente. Né? E tinha imagens na minha casa, mas eu nunca gostei. Porque sempre eu via algo nas imagens. Sempre saía algo de dentro das imagens. Pera um pouco. Você está falando que das imagens saía algo? Você olhava e via ali? Então não era uma coisa assim comum que a pessoa ali adorava, não sei, que elas faziam. Da imagem saía? Sim. Meu Deus. Da imagem saía... E quantas casas que tem, tá cheio dessas coisas? Talvez você tenha na sua casa, você que está ouvindo a gente aí, você tenha na sua casa. Eu sou como se fosse uma foto. Mas olha o que ela está falando aqui, gente. E não é, né? Eu lembro que na minha casa tinha... Todas as vezes que coava o café, colocava-se uma xícara de café. E eu via quando chegava um homem, né? Ele vinha de terno, de gravata e chapéu, para pegar o café. E era muito assim... E eu achava muito... Rapaz, tô me arrepiando aqui com essa história, hein? E eu achava muito impressionante porque ele vinha pegar o café. Mas eu nunca vi ele tomar o café. Eu via ele chegar perto do café, mas eu não via ele tomar. E essas visões que eu comecei a ter, foi me amedrontando, porque eu não tinha só visões com o mundo espiritual. Eu comecei a sentir as coisas antes de acontecer. O meu avô, 2 ou 3 dias antes dele morrer, eu vi ele do lado da minha cama. E aí ele estava todo vestido de branco e ele fazia tchau pra mim. E aí quando um dia eu cheguei da escola, meu pai estava esperando já pra gente tomar banho pra cidade, que meu avô tinha morrido. Quando eu cheguei lá, que eu vi ele no caixão, ele estava com a roupa que eu tinha visto ele no sonho. Depois foi quando meu tio morreu também. Eu vi ele também morto, e engraçado que do jeito que eu vi ele caído debaixo do trator foi o jeito que ele morreu. Meu Deus. Eu comecei a ter visões. Aí as pessoas falavam que eu tinha que desenvolver, que eu tinha mediunidade muito forte, que eu tinha que desenvolver, e aí através disso eu comecei a cavar minha própria sepultura. Espera um pouco, então você começou a ver, começou a sentir, começou a adiantar, ver o futuro, e as pessoas falaram que você tinha que evoluir. Isso. Meu Deus, e aí como é que foi aí a minha tia contou uma passagem? História assim, que quando minha mãe estava grávida de mim de 8 para 9 meses, eu chorei dentro do ventre dela. E que aí os guias lá, os pais de santos, falavam que eu ia poder ter, igual cartomante, essas coisas, né? Eu ia poder fazer isso, ver o futuro. Mais ou menos isso. Como que elas... Não, é muito forte, né? O diabo, como que ele trabalha, como que ela... Ele manipula, né, as pessoas. Então, chorar dentro da barriga, nossa. Eu não sei se essa história é verdade, tá? Sim, mas foi algo que foi me contado. Foi comovendo para você chegar nesse ponto aí. E aí, tudo quanto é lugar que eu chegava, né, eu comecei a frequentar centro espírita, do kardecista, e aí as pessoas falavam, nossa... Quando você chegou uma multidão atrás de você. E aquilo foi me causando medo, porque eu não tinha conhecimento, eu era muito nova, eu não tinha conhecimento de nada. Aí, num certo tempo, eu fui apresentado para Umbanda. Porque também aquilo ali parece que começou a ficar pequeno para mim. Eu tinha sede demais. Né? Aí, ali do kardecismo, eu fui para Umbanda. Comecei a frequentar a Umbanda. Na Umbanda eles disseram que eu tinha que me desenvolver. Mas eu sempre tive uma certa rebeldia na Umbanda, né? Porque tinha que fazer os assentamentos de santo, tinha que bater cabeça, tinha que fazer, né, o santo de cabeça, o santo disso, o santo daquilo. E cada coisa você tinha que fazer
é um sacrifício. Espera um pouquinho, só para as pessoas lá de casa entender. Para você evoluir, você tem que pagar fazer um sacrifício. Como assim, só mais ou menos, como que seria um sacrifício assim, que teria que fazer para você poder crescer nessa religião aí? É assim, você começa a fazer, por exemplo, eu não vou lembrar agora para todos os santos o que era, mas cada um era um ritual. Porque quando você, algo que eu quero deixar aqui de alerta, eu sei que muitas pessoas veem a Umbanda hoje como uma religião, mas eu estive lá dentro. Existe o lado que eles falam que é a primeira linha, mas ninguém trabalha só de primeira linha. Todo mundo que entra na primeira linha, trabalha na primeira linha, na segunda linha e na terceira linha. Não, pera um pouquinho. Gente, eu também estou aqui ouvindo isso aqui pela primeira vez e eu quero entender isso. Porque é um passo, mas vai aprofundando cada vez mais. Mas espera aí, ó. Então nós vamos agora dar um corte aqui no vídeo, para não ficar um vídeo grande. Nós vamos agora para a terceira parte. E a terceira parte vai ser a parte mais profunda aí do testemunho. Espera aí uma coisa poderosa, onde vai estar falando do seu envolvimento nessa religião aí, né? Então, vamos passar para o terceiro vídeo aí, tá? Espera um pouquinho. O maior canal de batalha espiritual de todos os tempos.